Oi galera! E aí, espero que estejam todos bem. Esse é o nosso 11º vídeo. Tô muito feliz que hoje completa um mês que eu abri o canal e a gente está com 100 inscritos. Eu não imaginava que a gente ia conseguir esse número no primeiro mês, mas assim, tô muito grata, muito feliz. E o vídeo de hoje, ele é sobre um museu que fica na cidade de Hanau, que inclusive é onde fica o Museu dos Irmãos Grimm, só que a gente vai falar da outra parte do museu agora. É muito interessante, tem uma história muito legal. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos explorar hoje o Schloss Philippsruhe Museum, localizado em Hanau, no centro-oeste da Alemanha. Descobriremos suas origens, as influências culturais, momentos de crise, artistas locais e curiosidades que você provavelmente nunca ouviu falar. Então fica comigo até o final. Antes mesmo de Hanau existir como cidade, essa região já era importante. No século I d.C., os romanos estabeleceram fortes militares aqui, mas o nome Hanau aparece nos documentos apenas no século XII, quando um castelo foi construído e ao seu entorno um assentamento desenvolveu-se. Já em 1597, um evento importante marcou o início do florescimento econômico e cultural da cidade. Foi o conde Philipp Ludwig II que naquela época assinou um acordo para receber refugiados protestantes calvinistas vindos da França e dos Países Baixos. Eles fundaram a chamada Neustadt Hanau, a cidade nova, e trouxeram conhecimento em joalheria, comércio e produção de cerâmica. O conde Philipp foi um visionário para sua época. Ele não só convidou esses refugiados para se estabelecerem em Hanau, mas garantiu a eles liberdade religiosa, incentivos econômicos e autonomia administrativa, o que fez a cidade prosperar e se transformar culturalmente. Em 1609, o primeiro culto foi realizado naquela que viria a ser conhecida como Igreja Dupla, em alemão Doppelkirche. A Wallonisch-Niederländische Kirche reunia duas comunidades reformadas distintas, os valões de língua francesa e os neerlandeses de língua holandesa. Mais do que um espaço religioso, a igreja funcionava como local de registro civil e espaço de organização social. Voltando para o castelo, agora vamos descobrir os segredos que ele guarda. Construído no início do século XVIII pelo conde Philipp Reinhardt, o Schloss Philippsruhe é claramente barroco em sua estrutura. Já os interiores revelam elementos barrocos, mas também de transição para o rococó, com salões ricamente decorados, painéis de madeira entalhada e ornamentações delicadas que refletem o gosto aristocrático da época. A cidade também produziu artistas importantes, sendo August Gauss um dos mais renomados. Ele foi um dos primeiros escultores modernos da Alemanha. Ficou famoso por produzir peças que colocavam os animais como protagonistas e não mais coadjuvantes. O artista os representava em posturas calmas e naturais, buscando capturar a essência silenciosa dos animais, o seu mais puro estado de presença. E uma curiosidade interessante, August mudou-se para a cidade de Berlim para estudar na Escola de Artes Aplicadas. E lá, a administração do zoológico reconheceu a importância dele e do seu trabalho e concedeu a ele um ticket vitalício para visitar o local. Falando em cultura, o castelo também abriga o Museu do Teatro de Papel, que, para ser sincera, eu não sabia nem da existência dessa forma de arte. E fiquei muito surpresa com a intenção que estava por trás dela. Criado no início do século XIX como uma maneira de levar experiências teatrais para dentro das casas, principalmente para a população que não tinha condições de ir em um teatro tradicional. Esse tipo de criação se espalhou por toda a Europa, tendo sido criado na Inglaterra em meados de 1811. O Papier Theater Museum é um dos poucos museus no mundo e o único na Alemanha dedicado a essa forma de arte, a qual foi tão importante que foi oficialmente reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco.
Trouxe essa foto para ficar mais fácil de vocês visualizarem como funciona esse teatro de papel, e você precisa apenas mover essas colunas e criar quantas histórias a sua criatividade permitir. Eine Sage spielt auf Burg Soneck. Hier hauste zu Vorzeiten ein Raubritter. Ainda sobre as artes aplicadas e objetos artísticos que ornamentam palácios como este, um em específico chamou muita atenção: os lustres de Murano. Embora não sejam originalmente de Hanau, são ícones de decoração barroca e rococó em palácios europeus. Esses lustres vêm da ilha de Murano, na Itália, famosa por sua longa tradição de vidro artesanal desde a Idade Média, onde artesãos desenvolveram técnicas únicas de sopro e ornamentação de vidro que se tornaram símbolos de luxo e habilidade artesanal ao longo dos séculos. Hanau, assim como muitas cidades alemãs, viveu um período sombrio durante o regime nazista, entre 1933 e 1945. O controle político local foi assumido por representantes do regime, e com o avanço da guerra e a escassez de mão de obra, trabalhadores forçados passaram a ser utilizados em indústrias e campos de trabalho na região. Em 1942, membros da comunidade judaica de Hanau foram deportados durante o Holocausto. A cidade que em outros momentos da sua história havia sido conhecida por acolher imigrantes, vivia então uma realidade marcada por perseguição e exclusão. Hanau foi alvo de mais de 40 ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial. No dia 19 de março de 1945, um bombardeio devastador destruiu grande parte do centro histórico em cerca de 20 minutos. Estima-se que mais de 2.000 pessoas tenham morrido e aproximadamente 90% da cidade foi destruída. Após a vitória das tropas aliadas, a ocupação pelas forças americanas se iniciou. O exército dos Estados Unidos estabeleceu bases militares que chegaram a ocupar cerca de 350 hectares na cidade. A presença militar americana em Hanau perdurou até novembro de 2008, quando as últimas áreas foram devolvidas ao controle alemão. Até hoje, vestígios da guerra continuam a aparecer. Bombas não detonadas ainda são ocasionalmente encontradas. Em dezembro de 2025, por exemplo, um artefato contendo cerca de 65 quilos de material explosivo foi descoberto, exigindo a evacuação de aproximadamente 4.500 pessoas em um raio de 1 quilômetro para sua detonação controlada. Mas, curiosamente, o Schloss Philippsruhe não sofreu grandes danos na Segunda Guerra, como a maior parte da cidade. O motivo principal é simples: o castelo quase não estava em área de fábrica ou infraestrutura militar estratégica, assim escapando dos grandes ataques. Mais um motivo é apontado para que o castelo permanecesse em pé, e apesar de não ter encontrado registros históricos do fato, o guia do museu me informou que uma princesa inglesa tinha feito reformas no castelo e nos jardins. E já que em grande parte os ataques eram feitos pela Força Aérea Real Inglesa, eles não queriam apagar algo relacionado a eles. Já em 7 de agosto de 1984, o castelo correu o risco de desaparecer, não por guerras ou bombardeios, mas por um incêndio acidental. 2 adolescentes brincando de queimar papéis no sótão do castelo desencadearam um dos maiores desastres do local. O fogo tomou rapidamente o telhado e a torre, e as chamas se espalharam pelas salas do museu. Várias obras foram perdidas pelo fogo e pelo excesso de água que foi usado para conter o incêndio. Mais de 4 horas de combate ao fogo foi realizada por 12 corporações de bombeiros. Graças a uma enorme mobilização de recursos, seguros e doações da comunidade, o castelo foi restaurado. Hanau é uma cidade de grande riqueza histórica, das tradições artesanais e culturais dos refugiados protestantes aos momentos sombrios da guerra, passando por castelos barrocos, artistas modernistas e tradições que ainda sobrevivem nos museus de hoje.
E o Schloss Philippsruhe, com suas coleções e jardins, continua sendo um convite para mergulhar nessa história viva. E então, obrigada por assistir até aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, curte, comenta, me diz o que é que você achou do museu, que eu vou amar ler e te responder, tá bom? Até a próxima. Beijo!